Bom dia, bom dia, bom dia. Vou ver aqui. Fala, Jacó, bom dia. Pastor, bom dia. Chegar, ajeitar meu É, tripé aqui. tá me ouvindo bem aí? Tô. Eu coloquei o fone aqui hoje. Também coloquei que a cachorrada acordou. O cão. Aí sim. A cachorrada acordou com. Rapaz, deixa eu ver. Café forte. Pior que se eu chegar muito pra lá, eu. Epa, só um pouquinho. Eu vou pegar um outro suporte ali. Apesar Tranquilo. que. A não ser que não se pôr da minha testa não aparecer. Ficar Mas cortando. A desse quarta aqui, pra mim. deixa Deixa eu eu ver pegar, aqui. senão vai cortar muito. Peraí, só um pouquinho. Eu uso um para eu uso um para segurar o celular e um para eu ler. Vamos que O vamos. dia que você vê meu suporte aqui, você vai chamar a É, NASA. o negócio tem que ser estudado. Não, nem muito não, é tranquilo. Ai, ai. Tô mandando um convite aqui pra galera aqui, vamos ver quem entra. Legal. Eu não sei fazer isso. Semana passada eu fiquei sozinho um tempão. Ah, é? É, Eu tenho que ir no aí, aviãozinho aí, né? aí eu fiquei perdido aí. Mas aí a Tia Alice e o Elcimar me acharam na metade do negócio aí. Eles Participaram junto. Drill, participaram, ajudaram. o Marcos, galera aí. Bom dia. Vamos lá então. Jacó, pra gente falar do estudo 14, eu queria propor um negócio que eu acho que você vai gostar. Vamos voltar lá em Gênesis? Show. Hoje o negócio é bastante profundidade teológica, é contigo Então. aí. É, profundidade, né? Mais ou Não, menos, mais ou menos. é que é um assunto que pega todo mundo, questão, né, de Ah, venda, como é que faz, né? No meio aqui a gente vamos tentar desviar das polêmicas, mas a gente vai acabar batendo nela. né? Então, a pergunta é: Deus nos criou, né? Incapazes de cumprir a sua lei? Não tem vírgula, não. Eu queria uma pausa aqui. Deus nos Uhum. criou incapazes de cumprir a sua lei? A gente estudou até agora, né? Na sexta-feira passada, você estava sozinho aí, trouxe a explanação do fechamento, então, dessas questões, né? Então, como é que a gente faz? Não foi isso? A gente não Foi. consegue. É possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? Claro que trouxemos aí à tona, no caso você trouxe à tona aí as dificuldades que nós temos em relação a isso. Deus nos criou. Ah, e se você está nos acompanhando, se quer assistir essa live, está salva aí no Instagram do Jacó e também está lá no nosso canal do YouTube que vai para o ar na quinta-feira às 19 horas. E no presencial lá na nossa igreja, também quinta-feira, 19 horas. E hoje a gente vai falar, Deus nos criou incapazes de cumprir a sua lei, eu estudo 14,
que a gente vai trazer nessa manhã, aí até às 8 da manhã. Então vamos lá, vamos junto com a gente. Antes da gente ler o texto base, ou melhor, vamos ler já o texto base. Eu vou ler o texto base, Romanos 5,12, é o texto que nós temos, mas a gente vai lá em Gênesis para entender isso. Romanos 5,12 é o texto base do estudo, que vai dizer o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Para a gente entender, então, como foi a queda, o que aconteceu, a gente vai lá na criação, a gente vai rever a criação do homem, o que Deus ordenou ao homem, e depois a gente vai entrar no aspecto do que esse homem fez para que o pecado entrasse, então, na humanidade. O que você acha? Vamos lá? Bora, tô aqui já. Gênesis 2. Você pode ler para a gente aí a criação do homem? Tá, senhor, que é desde da entrada, do comecinho do 2, do Ou se versículo você quiser 4, ou a ler. partir do versículo 5, porque vai ter a plantação do jardim e tal, e aí Não, pode. vai ter a Põe entrada do aí. homem no versículo 15. Aham. Não, pode ler da onde você quiser. Ele pode ser até do 4. Pode até, se você quiser, do 1,27, bem devagar aí. Quiser parar para explicar alguma coisa, pode ficar tranquilo. É, é do 2, né? É O do 2 ou Gênesis 1,27, 2. fica à vontade aí para você falar. Você gosta bastante desses textos aí, você vai É. conseguir Não, trazer vamos, uma explanação boa. vamos fazer Fala aí, então. bom dia, minha esposa linda. Bom dia, LH Bittencourt, não sei quem é, mas seja bem-vindo aí. Tá. Então eu vou fazer uns recortes então, pastor. Vai lá, Né? fica à Não, vontade. não recorte para criar doutrina, né? Isso é só para É. a gente pular aqui nos textos. Então eu vou. Gênesis 1:25, que vai estar aqui. A finalização da criação, né, dos animais de modo geral, que vai estar dizendo assim: Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Eu tô na versão, na transformadora aqui, então, às vezes, Uhum. é a linguagem que, às vezes, o pessoal não está acostumado, né? Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Uma coisa importante aqui, ó. 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E 29. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento e todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. E aí a gente tem aí no 2, Deus estabelece o sábado, né? Cria o Uhum. jardim, né? E Uhum. fala sobre o 2 vai aqui, o início do 2 vai falar sobre a chuva que vem, rega a terra, e no versículo 8 diz, o, o, no 7 aqui, tem então o processo de formação do homem, porque a gente tem Uhum. a criação, né, a intenção de modo geral aqui no 1,
E aí tem o detalhamento da formação, né? No 7. No 6, Deus faz chover sobre a terra. E no 7, então, fala assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. E o Senhor Deus Aham. plantou um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado, e fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim, depois dividia em 4 braços. Aí tem a parte dos rios. Aham. Vamos pular para onde a gente interessa. O Senhor Deus colocou o homem, versículo 15, no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à Aham. vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Parar no Exato. 17. Pode ser. Bem, até agora nós vimos então a criação desse homem feito à imagem e semelhança do Criador. Deus o criou, homem e mulher os criou, à sua imagem conforme a sua semelhança. Há aquele aspecto, a gente já falou isso lá nos estudos, lá atrás, de qual é essa semelhança, quais são essas semelhanças do homem com Deus. Não é antropomorfismo, porque Deus é espírito. Isso gerou uma dúvida tremenda em muitos irmãos, mas é algo muito simples que, inclusive, está aí na doutrina, até mesmo na doutrina católica. E aí a gente canta em espírito, em verdade, te adoramos, né? E outras coisas mais que a gente acaba não entendendo que Deus é espírito, mas os seus atributos, né, são visíveis e aqueles que não são compreendidos também, mas Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança dentro do aspecto do ser de Deus, né, da criação de Deus, da genialidade de Deus lá, quando ele nos cria também com alguns atributos, amor, essas questões aí que nós temos. A gente não vai pegar esse ponto porque está aí nos outros estudos, é muita coisa para a gente ficar falando num estudo só, né? Não tem como. Então vamos lá. Deus nos cria, pronto. E Deus nos dá uma ordem, né? No Éden, o primeiro Adão recebe uma ordem de Deus: coma de todos os frutos que tem no jardim, exceto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Há um imperativo: não coma. Uma ordem declarada, uma lei. Pronto, estabeleceu uma lei já em Gênesis. Não é lá em Moisés, que Moisés recebe a tábua da lei. Não, Deus dá uma lei aqui na criação já. Uma Já. ordenança, é lei. Já uma Só uma, regra. já é legal um detalhe aqui, que todas as árvores, todos os frutos, exceto só do conhecimento do bem e do mal, então quer dizer, ele também estava liberado para comer da árvore da vida, que estava Exato. plantada junto, Bem né? próximo ali, né? Bem próximo. E aí a gente vai ver depois esse aspecto aí, para quem gosta de escatologia, vai aparecer novamente lá em Apocalipse e tal, mas esse também é assunto para outro debate, Daqui a pouco. outro bate-papo, né? Depois. Se você continuar acompanhando as nossas séries, a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar, só que você tem que ter paciência, vai demorar um ano aí pra gente chegar lá, vamos caminhar. Mas a gente vai chegar lá. É um estudo por semana, se Deus quiser, e a gente não continuar aqui ainda, né? Nada Se a gente, se a gente não for comer o fruto lá pessoalmente, pessoalmente, né? Pode acontecer, vai saber. A gente a vai gente chegar chega lá. lá. Se a gente for antes, quando você chegar, a gente conta, né? Todo mundo vai saber. Aí você, né, não vai ter como você avisar a gente Vai também, ter né? como avisar. Bem, beleza. Criou-se o homem e a mulher e deu uma ordem a eles. Aí lá em Gênesis capítulo 3, há o primeiro ponto da desobediência em relação ao que Deus manda. Detalhe,
Vamos lá ler o 3. Você lê até da parte da serpente falando com a mulher, né? Não, certamente não morrerão e tal. Aí, Uhum. e só fala que ela comeu e deu para comer o seu marido. Vamos até aí. E aí a gente troca uma ideia para falar o que que é esse pecado que entrou, então. Tá, do 1 em diante, né? Aham. Vamos lá, Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Pode Conclui aqui continuar. no. Ah, tá. Não, continua. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu, depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Amém. Até aqui. Jacó, o que que chama atenção nesse texto, cara? Quando a gente lê assim, o que que nos chama a atenção? Bom, algumas coisas. É. Se a gente prestou atenção desde os primeiros versículos sobre a criação do homem, uma das bênçãos, né, e atribuições que Deus deu para o homem foi o domínio sobre os animais. Aham. Então aqui a gente já vê o domínio e a autoridade, né? E aqui a gente já vê a serpente meio que ganhando um espaço que não era dela. O homem, né, no caso aqui, a mulher, mas o texto mesmo diz que o homem estava com ela, então vamos colocar o homem sempre o casal, né, que é o Aham. homem criado é esse, né, é o casal. Dando um espaço, né, que não deviam, dando ouvidos, né, para um animal em que eles deviam estar subjugando, que não devia nem estar ali, porque estava perto de um lugar proibido, Aham. né? Dando ouvidos também, parando para conversar no momento que provavelmente eles deviam estar trabalhando, deviam estar fazendo, né? É a Alguma mesma coisa. ociosidade que pegou Davi lá, né? Devia estar na guerra e Isso. estava no palácio lá. O É. exército lutando sozinho. Além da atribuição, né? Da bênção, Aham. o homem podia estar fazendo um monte de coisa. Podia estar cultivando jardim, que era a atribuição dele. Aham. Podia estar se multiplicando, que também era uma É. bênção, né, e a Ordenança. atribuição dele, né? É, É. podia estar e deveria estar, então, uma vez que ele recebeu de Deus autoridade para dominar sobre todos os animais, não deveria estar ali conversando como igual para a serpente, Aham. principalmente porque ela, é lógico, que a gente com os textos, né, futuros, a gente vai entender a serpente sendo aqui, uns falam que estava possuída, ou era o próprio Satanás, né, próprio diabo, uns falam que não era. Isso aí é outro papo também. É, Mas do mérito da coisa não o método interfere. da coisa não interfere, mas aqui é uma ação, de fato, do mal, né? Não é o animal Exato. somente em si, é uma ação do tentador, Uhum. né? E depois no texto a gente entende. Mas então eles estão. E ele levanta a dúvida, né? O truque é muito sutil. A questão é sempre. Deus não sai da questão da tentação, né? Exato. Deus sempre está na ordem inversa, né? E ele sempre vai pegar algo que Deus falou para transformar em algo que Deus não disse. Essa subversão do É uma evangelho, né? subversão da palavra de Deus.
né? Porque Deus falou sobre o fruto, mas Deus não disse que não eram para eles comer nenhum fruto. Então ele pega e fala, é verdade que Deus falou que vocês não devem comer do fruto de nenhuma já quer colocar a palavra de Deus em xeque, né? E justamente para puxar esse assunto, para fazer a mulher prestar atenção no fruto Exato. do conhecimento do bem e do mal, né? Então esse papel da serpente em contrapartida do papel do homem é muito interessante, né? O homem não está fazendo o que deveria e não está ouvindo, né, prestando atenção na palavra que tinha sido dita para ele, que era a palavra de Deus, né? Dando ouvidos a um animal cujo ele deveria estar, na verdade, talvez até orientando, porque ele era o regente da criação ali. Ele deveria dominar, não ser dominado por aquilo. Não ser dominado. E assim, tem um outro detalhe que me chama muito a atenção aqui, que é a questão da cobiça dos olhos, né? Ontem a gente falou a questão do coração abraçar as coisas, né? A gente falou um pouco dessa não cobiçarás como lei, e ela, no Gênesis aqui, já na queda, a gente vê que ela viu a fruta, com certeza já via aquela fruta, já alimentava e nutria nela a curiosidade a respeito daquilo, e dentro daquele aspecto despertou. Então os seus olhos já estavam ali, seu coração já tinha tocado aquela planta, aquele fruto. E ela viu que era agradável aos olhos. Provavelmente, como nós comemos com os olhos, eu tenho muito isso de comer com os olhos, né? Tô passando na fila do buffet, assim, na hora que eu vejo o meu prato, eu falei, meu Deus, vai ficar caro isso aqui, cara. O que eu fiz, né, cara? Você vai pegando, tá tudo lá, aos olhos, ao acesso. Você pega. Então ela viu que era agradável aos olhos e agradável também ao paladar. Pô, vai ser prazeroso. E mais, além de ser prazeroso, vai me dar conhecimento do bem e do mal. Então eu vou ser igual a Deus, né? O coração do homem sempre querendo tomar o lugar do Criador, né? Sempre querendo se colocar no lugar do próprio Deus. O homem se endeusando. O que a cultura grega vai chamar de hedonismo, né? O homem no centro, o homem sendo o centro. Isso a gente já vê já desde a criação. Aí é o pecado. Então o pecado não é comer o fruto, a gente tem que deixar isso bem claro. Qual que é o pecado de fato? O que chama para o nosso coração de ser o pecado? O pecado é todas as vezes que eu desobedeço a lei. O pecado é diretamente ligado com a obediência. Se eu não obedeço a Deus, aos seus mandamentos, seus preceitos, a sua palavra, o que os ensinamentos de Jesus nos passou, tudo que o Evangelho nos fala, eu sou um pecador. Eu entendo que eu sou um pecador. A lei me aponta para isso também, que é o estudo da próxima sexta-feira. Então, a desobediência fez com que eles caíssem. E assim, deu a comer ao homem. Esse foi o primeiro Adão que o apóstolo Paulo lá em Romanos vai dizer que o primeiro Adão errou. Sim. A gente vai falar um pouquinho do segundo Adão, que é Cristo, mas o primeiro Adão aqui pecou, desobedeceu. E aí Deus vai ao seu encontro. Deus procura ele no final da tarde, como sempre fazia ali no início da tarde, na verdade. E aí ele se esconde da presença de Deus. E fala, a gente está nu. Mas quem falou? Aí, comeste do fruto que eu falei para não comer? Claro, Deus sabendo tudo, né? Porque Deus sabe todas as coisas. O homem tinha que começar a confessar aqui. Outra coisa que a gente tem que entender, né? A necessidade de confissão, né? A necessidade de falar com Deus dos nossos pecados, cara. Já em Gênesis, a gente realmente, como você sempre gosta de Gênesis, se a gente ficar em Gênesis 1, 2, 3, dá pra gente pregar o ano inteiro, cara. Dá pra pregar o resto da vida. O resto da vida, Gênesis 1, 2 e 3 e João 1, de vez em quando dá uma respingada em algumas cartas de Paulo, é o resto da vida. Dá pra...
Ó, semana que vem, ó, vamos falar disso aqui de novo. Que vocês andaram nessa terra aí, ó. O pé encheu de poeira. O coração ficou cinzento. Vamos voltar aqui, ó. Desobedecemos aqui e tal. E um detalhe, Jacó, assim, enquanto eu desobedecemos, estava cara. falando, me veio essa questão de Deus vir ao encontro, né? E a confissão. Uhum. Desde aqui, a gente já vê também esse movimento de Deus, né? Sim. Uma vez que o homem confessa que está nu, lógico, a gente tem todo o drama, né, do julgamento de Deus sobre o pecado e tal, do homem e expulsa. Mas é interessante que o homem tinha feito para si roupas de figueira, Aham. folhas. Alguns teóricos falam que, né, a figueira era uma folha que coçava, era um negócio lá estranho, mas mesmo assim, o homem sempre constrói para si, o homem sozinho sempre constrói algo frágil para cobrir a sua vergonha, algo Aham. que não tem validade, algo que rapidamente e facilmente se desfaz. E Deus vai lá e faz roupa de pele para eles, antes de expulsar, deles saírem do jardim, né? Que também é um outro ponto sobre sacrifício, sobre derramamento de sangue, sobre, né? Porque Aham. para o homem ser coberto, para o homem ter a sua vergonha coberto, para sair de Gênesis, teve que ter um sacrifício de algum animal para Deus fazer essa roupa de pele para eles. Então, olha só, todo o enredo do evangelho já está aqui, né? O homem sozinho constrói algo falível para cobrir a sua vergonha, mas Deus intervém e com o derramamento de sangue cobre a sua vergonha com algo que ele poderia usar aí, talvez, né? Algo que fosse válido para que ele andasse sem as vergonhas aparecendo. E é muito. Quando você estava Verdade. falando sobre isso, eu estava E pensando. o outro detalhe que a gente precisa entender é que o pecado gera morte. Aí a gente vai dizer assim, poxa, gera morte, mas eles não morreram quando eles comeram. Morreu. De fato morreu. A morte entra por causa do pecado. E começa com a morte já de um sacrifício de um animal. Você vê Sim, como que o pecado gera e tem uma ação meio que de cascata em toda a criação. Porque já, a já morte afeta a chegou, criação ali. afeta a criação, né? Porque a morte chegou para todas as coisas. Agora a terra vai dar abrolhos, vai ficar pior porque vocês pecaram, vocês erraram. As consequências que a gente vê esse mundo caído hoje, vai falar, nossa, mas por quê que o cara vai lá e mata o outro por causa de um celular? Porque Gênesis 3 diz que todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque o primeiro homem deixou que o pecado entrasse no mundo. A maldade, né, as questões que traz a ira, tudo isso que tem no homem hoje, que não pertence a Deus, é fruto do pecado que entrou no mundo. E com o recolhimento do Éden, a criação fica sujeita a esse homem que agora não tem mais harmonia, né? Não tem condição de viver mais harmonicamente. Por quê? Porque o pecado tira o acesso. Por que a morte entra também? Tem o aspecto do animal que morre, tem eles sendo privados do acesso da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, ou seja, eles não têm mais esse acesso, então eles não têm mais acesso a manter a vida, que alguns teóricos também vão dizer que era o que mantinha ali, né, a eternidade ali Uhum. deles, era o acesso ao fruto da árvore da vida, e a criação fica sem o seu guardador, sem o seu orientador, sem o seu dominador no sentido de mordomo. Agora o homem, Uhum. então, vai sujeitar a criação ao seu bel prazer, né? Não mais como Deus orientou, mas já com o coração corrompido, né? E aí é onde a gente Exato. tem toda a quebra de da perfeição na criação e essa convivência brutal, né, e terrível que a gente acompanha até hoje.
Exato. Bem, chegamos aqui ao nosso estudo agora. Caramba, que introdução longa, né, cara? Quase 40 minutos para a gente falar se o homem foi, de fato, criado incapaz de cumprir a sua lei. Eu vou responder para você que nos acompanha, para o Jacó e para os irmãos da nossa igreja que vão acompanhar essa live depois. Espero eu, em nome de Jesus, que eles vejam. Porque tá difícil. Tem que fazer uma prova, pastor. Tem que fazer prova, cara. A gente produz material para essa turma e a galera não vê, cara. Impressionante, cara. Mas vamos lá. Que o nosso coração não se torne coração cinzento por causa das questões da igreja. Vamos lá. Deus os criou incapazes de cumprir a sua lei? Não. Não. Na criação, não. Não. Teve opção de escolha. Sim. Deus deixa para eles uma lei. Eles quebram essa lei. Porque Deus os cria conforme a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Pronto. E agora, eles desobedecem o que Deus os manda. E com a desobediência, eles quebram o preceito da lei de Deus. Então, até aqui, quando há a criação, existia a possibilidade de continuar cumprindo aquilo que Deus colocou, mas eles quebram. Então a pergunta, ela é muito tendenciosa, mas a pergunta é essa: Deus nos criou incapazes de cumprir a sua lei? Não. Nos criou para cumpri-la. Sim. Mas nós erramos. Quando erramos? Lá em Gênesis. O homem, ele erra, ele desobedece e as consequências vêm até o nosso tempo hoje, entra na humanidade. Eu acho que o meu áudio está voltando aqui para mim, deixa eu abaixar aqui. Aqui tá normal. Deu uma mexida nas coisas, pode ter dado algum eco aí. Alô? Alô? Para mim tá normal, pastor. Deixa eu tirar o... Ouvindo? Tô. Tá um pouco mais distante, mas tá vindo, tá chegando. Tá voltando aqui no meu ouvido. O que eu tô falando voltando no meu ouvido tá deixando doido aqui. É igual aqueles caras lá com o ponto lá. Imagina, eu não sei como é que os caras conseguem falar. É estranho. É de deixar qualquer um doido. Então, a gente precisa entender que o pecado entra no mundo através da desobediência do homem e da mulher lá em Gênesis, entra o pecado. Mas Deus nos criou com capacidade de cumprir a lei. Por causa de Adão, lá em Gênesis, de número 3, né? O pecado entrou no mundo. A partir dali, a partir daquele ponto, nós não conseguimos mais cumprir. Até ali, a gente precisava tratar isso, gente. Até ali tinha capacidade de cumprir. Depois de Gênesis 3, não tem mais. Naturalmente falando, porque Deus nos criou com criança, ainda há em nós algum. Pastor, só seu áudio está cortando um pouquinho. Tá? Não sei se é a proximidade, a distância do celular, mas ele em alguns momentos ele corta o início das palavras e das frases. Pode ser a distância. Pronto. Então, mas assim, lá dentro da capacidade, lá em Gênesis, dentro da questão de cumprir o mandamento, cumprir a lei, esses três sim. Depois de porque o homem pecou, o homem erra. O homem, toda a humanidade, nós já nascemos dessa perspectiva. Instituído, então, porque nós somos fruto da humanidade caída. Ó, tá muita gente falando do coronavírus. Agora as variantes. As variantes são da onde? A variante, agora a variante Delta, que vem da Índia, papapá. O que é essa variante? É uma mutação do próprio vírus, tem a sua variante. Se a gente pegar na mesma pegada,
criação, nós somos a mesma variação do pecado, né? Porque quando a gente Sim. chega, a gente vai ver, quando tem a queda, primeiro, Pastor, desculpa, eu acho que se você puder voltar com o fone, cara, não tá dando para porque ouvir. tá cortando justamente quando você vai jogar o detalhe da fala. Sei que tá ruim aí pra você ouvir, mas... A não ser que você tire e coloque aí. No fone tava legal. Peraí. Cortou totalmente pra mim. Pode ser minha internet também, Pronto. deixa eu ver aqui. Foi. O inimigo tá furioso, cara. Não quer que a gente faça o estudo hoje. A Paula tá falando que tá ouvindo bem. Alô, você tá do lado, filha. Ai, vamos lá. Tá Ao vivo é assim mesmo. Normal, Tá me ouvindo? tô, agora tá sem corte. Beleza. Ó, então, para vocês que perderam tudo que eu falei, vou falar bem resumido agora em 1 minuto, porque nós estamos indo para 7h40. O Gênesis, até o capítulo número 3, vai dizer a respeito da queda. E aí, até o 3, há a possibilidade de cumprir a lei, mas o homem desobedece. Ponto. Ali, a partir do 3, não há mais como obedecer a lei. O homem sempre vai abraçar o pecado, mesmo tendo ainda os atributos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Deus não tira isso do homem. Tanto é que há um pouco de bondade, às vezes, na humanidade, que a gente vê atos de bondade ainda acontecendo, porque é fruto da criação. Deus nos criou assim. Pelo menos na minha cabeça eu entendo disso. Por que a gente vê alguma questão ainda de caridade no mundo, alguma luta por justiça? Ou seja, porque isso é algo da criação. Não é algo que vem do homem. Porque o homem caído, ele é inclinado para o mal, nunca para o bem. Ele não busca Deus porque ele quer. Ele não vai em direção de Deus porque ele gosta. Ele não quer isso. Ele quer o conforto da carne, aquilo que a carne oferece, porque a queda faz isso. Por que eu digo isso? Porque eu faço também uma análise dos outros capítulos de Gênesis. Gênesis capítulo 4 vai dizer que o pecado continuou sendo multiplicado, assim como as variantes do vírus que eu falei. Há o primeiro, a morte lá, né, o homicídio. Depois a gente vai ver que Caim gera ainda uma descendência daqueles que eram os nômades, daqueles que mexiam com aço, daqueles que mataram o homem também. E aí ele diz, Lameque, né? Matei um homem porque me feriu, matei um jovem porque não sei o que lá, não lembro bem o texto. E ele continua dizendo a respeito dessa maldade, da iniquidade. Aí entra um outro ponto do pecado, a iniquidade, que é a multiplicação do pecado, que é totalmente essa tendência do homem de continuar errando e aumentando, né? Ele até coloca a questão da vingança, né? Se Caim era para ser vingado, acho que 7 vezes, Lameque vai ser ligado 70 vezes 7. Aí, vamos ver quem entende a referência aí depois, quando Jesus fala sobre perdão. Então, dentro da nossa mente, a gente sempre fala, poxa, mas é impossível cumprir. É, realmente, cara, porque a gente pecou. E aí, isso nos faz entender também que por mais gente boa que você seja, você tem que entender que você é pecador. Todos pecaram. Aí a gente precisa entender que por mais que as nossas crianças ainda tenham questões assim de inocência, que aí eu não vou entrar nesse ponto de dizer que a criança já nasce totalmente depravada e tal. Dentro do aspecto de que todos pecaram, sim. Mas a gente vai vendo na caminhada a maldade no coração, né? Você vê quando a criança vai no egoísmo, isso os comentaristas vão dizer aqui, pelo menos o mais contemporâneo, que ele fala assim, eu não preciso ensinar meu filho, olha que coisa louca isso, eu não preciso ensinar meu filho a dizer, isso é meu. Isso é meu. A ser egoísta, eu não preciso ensinar meu filho a ser egoísta, porque isso está nele já, cara. Eu não preciso ensinar. E eu trabalhei em creche, eu tô dizendo, né? Eu sei, eu já vi. Em loco.
em vários tipos de crianças. Eles não repartirem brinquedo e a gente tem que ensinar para eles que tem que repartir o brinquedo. Compartilhar o brinquedo. O dia do brinquedo, cara, na sexta-feira, era um negócio doido. Era uma aula de teologia. Uma aula de teologia purinha, porque você tinha que falar pra criança, cara, seu amiguinho pode brincar sim com o seu brinquedo, você tem que deixar ele brincar. E ele não deixava, não, cara. E queria o do outro. O egoísmo e a cobiça junto. Por que isso eu não preciso ensinar, cara? O que você acha? Por que isso não precisa ensinar pro homem? A ser egoísta, a dizer não, a dizer que é meu, a dizer que isso é pra mim. Por que isso não precisa passar pro homem? A gente já nasce sabendo esse negócio. A criança pequena já... A mentir. Eu acho que você já passou por essa experiência de ver uma criança mentindo. Eu já vi. Vejo. Aqui em casa, assim, a gente tem aquelas, né? Os três aqui, é isso mesmo. Você vai acompanhando, e é engraçado. Quanto mais contato com o mundo, né, eles vão tendo, mais coisas você vai tendo que ir tirando, né, que ir ensinando, porque vai desenvolvendo, o pecado vai desenvolvendo junto, ela vai tendo condições de fazer cada vez mais coisa errada. E coisa errada não é bagunça, não é isso. Mas é essa coisa, esses pontozinhos da maldade inerente da nossa natureza mesmo. A mentira. Um bebezinho não mente. O bebezinho ele trabalha mais o egoísmo, aqui dos 4, 5 anos, se bobear, ele já conta ali já quer dar aquele miguezinho na gente, né? Fez o que era para fazer? Fiz. Fez mesmo? Ah, tô indo. Né? É doido, isso não precisou ensinar, né, Jacó? Não. Infelizmente, a gente tem que dar trabalho para fazer eles desaprender. Desaprender. Então, aí precisa ensinar a dizer muito, muito obrigado, por favor. Com licença. Com licença. Os bons costumes a gente tem que ensinar, porque por que não aprende sozinho isso? Porque é algo bom, é um contraponto em relação ao algo mal. O algo mal está ali. O evangelho precisa ser anunciado também. É por isso que o Spurgeon tem um livro fantástico. A gente precisa trazer esse entendimento. Pescadores de crianças. O Spurgeon falava isso. A gente tem que anunciar o evangelho também para as nossas crianças. A gente acabou entrando no assunto da criança para mostrar que o pecado ele é tão maléfico, né? Ele traz assim tantas consequências para o homem que até as crianças a gente já vê ali os sinais de que todos pecaram. Ainda que na minha visão teológica é muito diferente de uma visão somente reformada. Eu sei que sempre dá chabu quando eu vou dizer isso, mas eu uso um texto, por exemplo, de Davi. Quando o filho de Davi morre, e aí ele fala para os homens lá, a criança morreu? Ah, morreu. E ninguém falava para ele. Aí ele levanta, vai comer, troca de roupa, senta na mesa, e aí os caras acham aquilo estranho. Aí ele vai dizer, o que eu posso fazer? Eu orei pedindo para que Deus a deixasse. Talvez Deus a deixasse nesse período, mas ele resolveu recolher. Aí ele responde o seguinte, eu vou até ela, mas ela não vai voltar para mim. Então, na minha visão teológica, como a minha visão é meio uma construção de reforma, de outras coisas mais em relação à salvação, eu acredito que, poxa, Davi entendeu que ele iria até ela de alguma forma. Como diz o Ari, é recondicionada. O que é recondicionada? É a reformada com os detalhes. É isso aí, recondicionada. Não tem como, cara. Porque há essas vertentes. Então, é o que eu creio. E trazendo nesse aspecto, Jacó, só tem uma forma então da gente cumprir a lei, né? E agora eu vou deixar para você concluir aí. Como que a gente consegue então? Bom,
Ah, apesar que vai ser um briefing do próximo estudo, Tema. Vai ter que falar, tem que fechar para chamar. Tem que fechar. Não, já tentar encerrar aqui de maneira rápida aqui. Já está no horário. Mas uma vez que o primeiro nascimento traz o pecado, né, e a gente se alongou aqui no exemplo da criança, porque é algo de fato, né, que acontece mesmo, e visível, né, e ninguém pode negar isso. Então, se o primeiro nascimento traz, né, a primeira semente está corrompida, é preciso tem a necessidade de uma semente renovada, uma semente que na verdade não é nova no sentido de ser novidade, mas é a semente original. É a semente perfeita, que é Jesus, para que haja um novo nascimento. Por isso a importância do Evangelho, né, da compreensão da encarnação de Deus e da apresentação e da revelação de Deus através de seu Filho Jesus Cristo e da mensagem, né, que Jesus trouxe, que nos dá essa condição, né, de nele, né, olhando para ele, compreendendo o que ele diz, seguindo aquilo que ele ordenou, né, podemos cumprir a lei, né, ter aí paz com Deus através do sacrifício que ele fez na cruz, não sermos mais vistos com o sangue de Adão, mas agora sim cobertos pelo sangue, né, de Jesus, e ser reconhecidos, né, entrar nesse plano de adoção de Deus, onde ele está resgatando através de Cristo todas as coisas. E aí a gente tem a condição da reconciliação com Deus. Olha só que como a ordem vai, né, se restabelecendo, né? O homem peca contra Deus, se distancia do seu convívio da criação e automaticamente isso traz as consequências do assassinato e tudo mais, né? Em Jesus a gente se reconcilia com Deus e automaticamente se reconcilia com o nosso próximo, porque a gente passa a entender, né, amar a Deus e ao próximo, e vai se reconciliando também com o nosso papel de mordomo da criação. Então é através da nova semente, o novo Adão, o Adão perfeito, né, o homem de fato que foi a imagem e a semelhança perfeita de Deus aqui na Terra. É só através dele que a gente tem condição de voltar a cumprir a lei, né? E não ser mais dominado pelo pecado, mas ser livre desse domínio para poder servir a Deus como filho obediente. Nem sei se eu fiquei meio no comentário aqui. É porque o comentário eu acho que ficou bem fechado na questão da natureza caída, né, pastor? Mas aí ele fecha aqui, ó. Vou fechar com um comentário. Quando Cristo veio, ele foi o segundo Adão, e onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão acertou. Onde o primeiro Adão trouxe a morte por sua desobediência e seu egoísmo, aí. O segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe vida mediante sua obediência e sacrifício sobre a cruz. Show! É isso. Em resumo, a gente tinha que falar da queda. Precisava trazer de novo à tona esse homem caído mais uma vez, para entender que ele, sem Jesus, não consegue cumprir a lei nem suas ordenanças. Se você quer saber um pouquinho mais do que é, então deixar com que Jesus nos guie nesse caminho de conhecimento de Deus. Sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse bate-canal, a gente vai estar aqui trocando uma ideia. Convido você para estar conosco a partir das 7 da manhã. E quinta-feira, próxima quinta, às 19 horas, nós vamos estar estudando presencial lá na nossa igreja, a Igreja Batista Estrela da Manhã, que nós chamamos carinhosamente de IBEM,
Ontem o Jeremias Pereira jogou para mim no WhatsApp. Ore por mim, vou pregar agora, na IBEM. Oxe, outra? Que podia. Tem outro pessoal imitando aí. A gente não registrou, cara? Ele tava lá pregando lá. Eu escrevi, oxe, eu não tô nem sabendo que você tá aqui, tipo. Legal, né? Para quem de repente acessou só esse capítulo, né? Só essa conversa aqui, e quiser entender, né, todo o contexto de como é que a gente chegou, porque hoje a gente está falando sobre né, sobre a incapacidade da lei, mas tem aí 13 estudos anteriores falando sobre a lei, para que ela existe, por que ela foi dada, sobre os atributos de Deus, né, e qual a necessidade dessa orientação de Deus através da lei, a importância disso, como a gente, né, como através do drama da Bíblia, Deus tem se movimentado em favor do homem, para resgatar, para se apresentar ao homem, para que ele tenha a condição de viver na sua presença. Então, se alguém estiver assistindo e quiser entender, só voltar nos vídeos aí no perfil. Tá salvo todos no... A maioria tá. Na igreja ou tá no YouTube tem? No YouTube tem todos, desde o primeiro. O canal do YouTube é IBEM Ubatuba. Aí, esse é o detalhe. A IBEM lá do Jeremias não tá escrito Ubatuba. O nosso tá só IBEM Ubatuba. Boa. Já quase a hora pra gente terminar, mano. Obrigado por mais uma manhã aí que a gente passou junto. Prazer meu. Santo Deus, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra que diz a respeito da sua santidade, quem tu és, Verdade. nos coloca de joelhos diante de ti, nos coloca, Deus, não somente por temor e por reconhecermos a nossa pequenez, mas também e principalmente em gratidão, por sabermos, Pai, que mesmo sendo tão pequenos, sendo falhos, ó Deus, desde o nosso nascimento, o Senhor vem em nossa direção, nos resgata com seu amor, sua graça e misericórdia e nos leva para perto de ti. E através, ó Deus, do caminho iniciado pelo teu Filho Jesus, nos dá a condição, ó Deus, de voltarmos a ti e andarmos, ó Deus, diante de ti em obediência. Por isso te agradecemos. Te pedimos também que continue abençoando, ó Deus, a vida do pastor, da Paula, abençoando, ó Deus, o ministério, abençoando, ó Pai, o ministério da IBEM, ó Senhor, que essa vontade, ó Deus, pelo aprendizado da tua palavra, ó Deus, surja, ó Deus, e queime no coração dos nossos irmãos, assim também de todos aqueles que nos acompanham e que terão acesso, ó Deus, a esses vídeos, que não, ó Deus, aquilo que nós falamos aqui, mas que aquilo principalmente que a tua palavra diz e o teu Espírito Santo ilumine os corações e as mentes e leve, ó Deus, esses corações cativos a ti. Em nome do teu Filho Jesus, e agradecemos, ó Deus, mais uma vez. Amém. 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 Valeu, Jacó. Um abraço aí na Tami e nas crianças. Abraço, valeu, galera. Mais tarde. Até, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau.